Excelsior, 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 my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the Excelsior, 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 angels to beckon me, nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer, excelsior, 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 excelsior. Meu nome é Paulo Corrêa Sobrinho, eu sou nascido no estado de São Paulo, no município de Cafelândia, no dia 14 de abril de 1934. Assunta Aguilera de Pisa, nascido 3/11/50, em Sertanópolis. Meu nome é Sebastião Antônio de Pisa, eu sou de 1949, né? 26, aliás, do 2 de 1949, né? Eu estarei agora com 69 anos, né? O meu nome é Brasil Rocha Nascimento. Eu nasci no ano 1943. Sou Rubem José de Melo e Silva, estou com 45 anos, represento a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Ibiporã. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. O termo adventista vem da palavra advento, que é uma mensagem bíblica. Você encontra mais de 2.500 promessas na Bíblia sobre o advento, a volta de Jesus. Então esse é um movimento que foi interdenominacional, atingindo os Estados Unidos, atingindo a Europa no século XIX. Um movimento de reavivamento envolvendo todas as denominações cristãs, que teve um desapontamento muito grande, porque as pessoas se empolgaram com essa ideia da volta de Jesus, chegaram a marcar data para o dia em que Jesus ia voltar. Isso não aconteceu. Algumas pessoas abandonaram sua fé, outras voltaram para suas denominações, as outras continuaram estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, e esses se desenvolveram como adventistas do sétimo dia. Tem a verdade da volta de Jesus, mas também tem a verdade do sétimo dia como sendo o dia de guarda desde o começo. Do estado de São Paulo, nós viemos para Porecatu. Meu pai era caminhoneiro, a gente veio trabalhar na usina de cana, puxar cana. E de lá fomos para Nossa Senhora das Graças, mexer com madeira, toras, no final. E de lá eu fui para Campo Mourão, e de Campo Mourão vim aqui para Ibiporã em 61. E eu, então na verdade, eu sou natural de Minas Gerais. Mas quando eu vim para cá, minha mãe se separou-se do meu pai na época, e nós viemos para Curitiba. E lá, por causa de ela ter uma situação de saúde precária, nós ficamos internados no educandário, né? Meu pai era espanhol, ele veio da Espanha. E que acho que aí a minha mãe também, minha mãe é italiana. Eles tinham um sítio, né? Meu pai tinha um sítio. E daí a gente trabalhava na roça. Trabalhei muito na roça. Tem coisa assim que a gente imagina assim que é uma coincidência, mas é coisa de Deus, né? Eu trabalhava em Londrina na época. Aí minha irmã falou assim para mim, vai trabalhar em Açaí? E arranjou o emprego para mim. E eu vim. Fazia poucos dias que eu estava lá. Aí eu conheci o meu marido. Conheci Manuel Massimino Nascimento. Um homem assim, um moreno, assim, rústico, um homem assim. Sabe aquele homem nordestino assim, bravo, sabe? Quando eu apresentei para minha família, a mamãe falou assim, minha filha, esse homem é muito bravo. Como que você vai casar com esse homem? Eu disse, não sei, mamãe, eu gostei dele. Casei, graças a Deus, casei. Vivi 21 anos com ele. Eu já era casado quando eu vim de Campo Mourão. A minha finada esposa é natural aqui de Sertanópolis e nós viemos para cá então em 61, como eu já disse, e a gente sempre morou aqui. Saiu algumas vezes, mudamos porque o meu ramo era mudar, né? Tinha que mudar, mas a residência fixa é aqui. Os familiares da minha esposa são pioneiros aqui de Ibiporã, que é a família Marques. José do Nascimento Marques era o nome do meu sogro. E Glória Nunes Marques, que é minha sogra também falecida. E a minha esposa Albertina Marques Corrêa, também nasceu em Sertanópolis no ano de 1935. Então, eu cheguei lá mais ou menos nos
3, 4 anos por aí, né? Foi o caso que minha mãe veio de Minas para cá e internou lá. E quando ficamos lá até mais ou menos uns 10, 12 anos depois, ela veio para cá, para o norte do Paraná, e ela arrumou uma pessoa para morar com ela, que passou a ser meu padrasto, e depois ela foi buscar nós. E aí nós acabamos de criar aqui nessa região. Exatamente, o educandário em Curitiba, né? E na época era centenas e centenas de crianças, então ficava ali até os 17, 18 anos. Aí depois os pais buscavam e aí iam dar um destino para eles, porque aí já estávamos de maiores, né? Mas até nessa idade nós ficamos, quer dizer, nós não ficamos porque os nossos pais, a minha mãe buscou depois, para criar para cá. Mas quem não tivesse essa oportunidade ficaria lá até completar uma idade, né? Tudo que tinha direito. Carpir, paiar café, roar café, banar café, tudo isso eu fazia. Tudo que eles plantavam, sabe? Todos os meus irmãos trabalhavam na roça também, junto. Porque daí meu pai foi ficando doente, sabe? Ele foi ficando doente, foi ficando meio cego, sabe? Porque ele tinha catarata na vista. Foi ficando cego, ele já não enxergava muito para trabalhar. Daí tinha que ser nós trabalhar na roça. Nós, desde pequenininho, de 7 anos, nós já começou a trabalhar na roça. Então, eu sou a filha mais velha da família, né? E eu me lembro que, bem pequena, o meu pai já falava para mim, você levanta e vai acender o fogo. Aí, papai, como que se faz? Ele falou assim, olha, pega os pauzinhos, coloca assim, faz uma casinha, coloca palha, coloca fósforo. Foi ensinando, eu aprendi. Aí a gente tinha que aprender a fazer as coisas já, pôr feijão no fogo, aprender a fazer café, aprender a buscar água longe, era tudo isso que a gente fazia, buscar água longe. E aí cuidar dos irmãos, que a gente somos em... A minha mãe teve 11 filhos. Quando a gente era criança, trabalhava tudo no sítio. Foi difícil para mim, tinha que estar ajudando bastante, né? Aí quando a gente foi ficando grandinha, eu fui ficando grandinha, aí quando nós primeiro, a gente morava em Açaí, no Guarucaia. Depois houve um revés com a minha mãe e o meu pai, um revés porque a minha mãe estava muito doente. Ela precisou ir para São Paulo, ela foi para São Paulo se tratar. Aí a vida ficou mais difícil, porque meu pai sabia somente trabalhar na roça. Nossa, o papai não sabia colocar um tijolo e colocar massa de concreto, ele não sabia, ele nunca tinha feito isso, ele não fez. Na cidade, a gente passou quase fome, sabia? Porque foi muito difícil a vida. Mas a minha mãe era muito trabalhadeira. Minha mãe foi trabalhar para os outros, doméstica, de cozinheira, ela estava sempre fazendo alguma coisa para ajudar, né? Aí o papai foi em Joaquim Távora, arranjou a colocação, nós fomos para Joaquim Távora. Mas o meu pai tinha um sítio em Açaí. Mas como o sítio estava arrendado, não podia morar no sítio na época. Naquele tempo, palavra era palavra, a palavra valia. Então, se ele arrendou por 5 anos, 6 anos, tinha que estar arrendado, não podia pegar o sítio antes disso, tinha que cumprir. Quando nós viemos de Curitiba, nós viemos direto para a Água dos Cargas, do município de Sertanópolis, né? Na época, então, era café, mata, muita coisa, e nós criamos ali, naquele trabalho, formadores de café, derrubando mato, aquelas coisas todas, porque na época era isso que tinha, né? Era roça, né? Era roça, era formação de café, né? Na época era derrubar mata, chamava-se de porcenteiros, né? Porcenteiros, então era assim. Ali fomos crescendo, né? Depois casei nessa mesma região, né? E nós criamos ali, e eles também eram crianças, e acabamos casando e continuamos ali, né? Era papel passado, tinha que cumprir aquele tempo, não se quebrava as coisas como hoje em dia, sabe? Aí ficamos em Joaquim Távora durante 4 anos. Aí eu voltei de lá com 13 anos, aí eu fui para a roça de verdade mesmo. Antes eu trabalhava pouquinho na roça, mas depois foi difícil. Eu arranquei soqueira de algodão com a mão, eu ajudei a colher algodão, colher café. Quando eu tinha 16 anos, eu pegava saco de café, saco de arroz, de feijão e colocava na cabeça, 60 quilos. Eu disse, meu Deus,
Eu vejo os jovens de hoje em dia, parece que não tem força. Eu tinha força como um homem. Para atender o projeto da Fundação Cultural de Biporã, nós também nos desafiamos a buscar entender a história do Adventismo aqui na região de Biporã. E conversei com pessoas que conhecem essa história, me confirmaram que os pioneiros que vieram da Europa, quando ainda Biporã fazia parte de Sertanópolis, então em Sertanópolis já tinham pioneiros adventistas, que já tinham imigrado como adventistas. Em Sertanópolis morava um irmão Augusto, que hoje é falecido, era um dos pioneiros dali, né? Então ele, naquela época, ele trazia o evangelho na zona rural, porque ele tinha um carro, um Chevrolet daqueles antigos, então era adaptado ali na bateria e o slide, aqueles slidezinhos que passavam num telão, numa coisa, numa parede, né? Então era uma evangelização tudo acompanhado biblicamente, o slide com as figurinhas, mas de acordo, né, com o resultado bíblico, né? E por ali nós fomos sem conhecimento nenhum, claro, e depois fomos desenvolvendo conhecimento, né? Aí, depois disso, aí vem os estudos bíblicos, que é diretamente, né, o estudo bíblico, conferindo com a Bíblia. Isso fez com que nós se convencemos de que era necessário ser assim. Então eles estavam se desenvolvendo ali em Sertanópolis. Então tem a família Reichert, que é uma família que veio da região da Europa, da Suécia, que se instalaram ali, já vieram como adventistas. Família que ajudou a desenvolver o município, trazendo dentistas, trazendo profissionais da medicina para o município. Eles contam que faziam viagens a Curitiba, buscavam médicos recém-formados que quisessem trabalhar nessa região do sertão. E aí então traziam pessoas, trouxeram profissionais adventistas também para trabalharem ali. E a igreja ali já tem bastante tempo. Na época em que Biporã ainda fazia parte, era um distrito de Sertanópolis. E até para ir na igreja lá em Sertanópolis, a gente dependia de uma carroça para andar naquela estrada de terra, poeirada. Chegava na igreja no sábado, tudo cheio de poeira, sabe? Tinha que chegar numa casa lá, lavar o rosto, tirar o pó e pegar e bater um pouco, tirar a poeira da roupa, sabe? Chegava com a roupa tudo vermelha de pó. Irmã Faustina, em Açaí, uma grande missionária, uma família, eles fizeram amizade comigo. E aí eles começaram a me chamar para ir no culto na casa deles, não tinha igreja em Açaí. Aí eu comecei a ir no culto e assisti a escola sabatina na casa deles, por essa amizade, né? Aí até que eu comecei a me preparar para ser batizada. Aí eu fui trabalhar em Londrina e fui batizada na Igreja Central de Londrina, que na época era na Rua Pio XII, a Igreja Central de Londrina. E lá que eu fui batizada. Em Ibiporã, conta o pastor Serpa que o pai dele se instalou no que hoje a gente conhece como posto boiadeiro, posto de combustíveis, no caminho entre Ibiporã e Londrina. E nos fundos do posto, eles construíram ali uma propriedade, uma casa simples, mas ali é onde eles congregavam. Depois passaram a congregar em Londrina com outras famílias, no que a gente conhece como seria uma igreja, uma casa de cultos. E num sábado, apareceu de carroça uma família dizendo que estava vindo de Biporã. E aí então já tinham adventistas aqui em Biporã. A família aquela era a família Borges. Isso já era anos 44, 45, que já estavam procurando a igreja adventista mais próxima, no caso, em Londrina. Eu sou adventista do sétimo dia de berço. Meus pais já eram adventistas e a minha ex-esposa também.
era de um lar adventista, então nós somos de berço adventista. E com ela tivemos 7 filhos adotivos. Inclusive tinha um que era especial, nós adotamos com 52 dias de idade e ele faleceu com 35 anos. Mas ela era muito participante na igreja e a gente também fez o que pôde também. A igreja existiu aqui uma época, a igreja, depois foi parada, né? E quando eu vim para cá não tinha. E a gente morava numa chácara aqui na saída para Ibiporã, para Londrina, que hoje é a Madeireira Ibiporã. Então ali morava a família da minha esposa e tinha uma família que surgiu depois também, os Geraldino, que o apelido deles era os balaeiros, que o velho fazia balaio e tal. Existe hoje ainda deles aqui na igreja. Os velhos morreram, então a gente morava na chácara e no sábado a gente se reunia num caminhãozinho que eu tinha e nós íamos para Londrina. A igreja adventista em Londrina, a sede só tinha ela também, era na rua Pio XII. E aí, fomos ao batismo. Então, aí como eu disse para você, nós morávamos no sítio, né? E naquele tempo, a gente deslocar para Sertanópolis era difícil, era estrada de chão, era de carroça, era animal, era a pé, era nessas dificuldades. Mas nós tínhamos essa influência bastante corajosa, porque nós éramos, na época, era jovem, né? Então não tinha nenhuma dificuldade para ir até lá. E nesse meio de tempo, a gente já estava casado, batizemos, né? Na igreja lá em Sertanópolis, né? Aí depois, sim, aí vem as mudanças, né? Claro, depois de lá nós saímos. Aí eu fui morar em Sertanópolis, saí do sítio, fui para Sertanópolis, fiquei um bom tempo morando em Sertanópolis, depois eu vim para Taquara do Reino. Vamos seguir esse caminho aqui, ó, que eu estou indo, que esse caminho é o verdadeiro. Vamos para a igreja adventista, a igreja é a verdadeira. Aí começou a levar a gente, sabe? Começou a levar a gente lá para a igreja e falava, olha, esse aqui é o caminho que eu vou levar para vocês. Um dia vocês vão lembrar de mim. E aí de lá, de vez em quando, eu chamava ele, vamos lá na igrejinha de Ibiporã, para a gente ver como é que está lá. E de vez em quando a gente vinha fazer uma visita, que era gostoso, que era bastante gente lá, era pouquinho, porque a gente, às vezes, tinha que alugar. De vez em quando, lugar cômodo, assim, sabe? Havia algum cômodo para alugar, para a gente... né, fazer os cultos, no sábado, no domingo à noite, quarta-feira à noite. E então a gente ia aos sábados para lá. Com o decorrer do tempo, aí então começamos a alugar uns salões aqui, acho que 2 ou 3, 2, para se reunir aqui. Aí começou a aumentar mais membros, né? Mas antes a gente reuniu lá nesse salão que era uma oficina. Iniciamos lá com o pastor Tércio Duarte. Houve até casamento lá nesse salãozinho, tá? Era muito bacana na época. Aí foi quando, eu não me lembro qual é o pastor agora, que iniciou a construção dessa igreja aqui. Então, o primeiro tijolo posto aqui eu assisti, né? E a gente deu o que pôde na época de nós para a construção dessa igreja. Quando eu vim para cá, essa igreja aqui já era uma igreja. Só que o piso da igreja não era esse. A irmã Albertina, como era muito missionária, ela disse assim, precisamos de uma igreja, o piso está feio. E ela fez uma campanha para catar latinha. Só eu saía de manhã e eu catava muitas latinhas. No domingo eu saía, voltava com sacos de latinha para vender. Fui guardando. Eles buscaram e venderam muita latinha. Eu catei foi muita latinha
para fazer esse piso aqui da igreja. Mutirão, tinha na época mais irmãos pedreiro. Ela veio aumentando, veio melhorando, fizemos os salões de jovem, do departamento de assistência social, que é a ASA, escolinha para as crianças, departamento de jovens e banheiros, afinal. E a gente, cada passo, vai melhorando o que pode, né? E aí estamos hoje, graças a Deus, numa igreja bonita, porque os irmãos fizeram e associação e sob a direção de Deus, né? Troquei muito tijolo, levava lenha, trazia tijolo. Outras vezes o pastor da época e a minha esposa, a gente ia nas cerâmicas e eles doavam tijolos, um tanto, outro e tal, e eu trazia com o caminhão. Existia aqui um senhor, o apelido dele é Tuta, né? Tuta, Assunção. Era pioneiro também aqui. Existe uma filha dela hoje, dele na igreja. Ele gostava da igreja, só não era adventista, não vinha na igreja, mas gostava muito e tal. E ele deu vários caminhões de areia também para ajudar aqui. Então essa igreja foi levantada assim, com poder de oração, poder principalmente ajuda de Deus e os membros, né? Quando a criança, por exemplo, ela pega o entendimento, digamos que ela tem aí 8, 9 anos, desde que ela passou a compreender e ser responsável pelos atos dela, ela sabe decidir o que ela quer. E o batismo não é uma coisa forçada, é mediante o ensino para depois vir a escolha. Né? E é claro, mediante um estudo, mediante um estudo bem elaborado, para que depois não fique dúvida. Se houver dúvida, aí seria momento também de decisão. Primeiro foi batizado eu e ela, e depois foi batizado esses dois filhos aqui. A filha mais velha chama Valdirene de Pisa, e o menino chama Paulo Antônio de Pisa. Aqui tem um irmão com a senhora que vai lá no Ceasa pegar a verdura. E eles trazem. E daí nós leva lá embaixo, que tem um lugar lá embaixo que a gente põe as caixas tudo lá, de verdura. Daí nós pegamos, fazemos a sacola de verdura das pessoas que vêm aqui assistir, que tem um irmão que dá um estudo bíblico para eles, e eles ficam ali tudo. Às vezes até acompanha na Bíblia, sabe? Até acompanha também, porque eles pedem e eles acompanham ali tudinho. E daí depois a gente vai lá. Depois que termina aqui, 4 horas a gente está lá no Jamir Saca, lá embaixo, a distribuir. E é muita gente. O pastor já esteve lá tirando foto deles, é muita gente mesmo. A gente tem que, como diz outro, saber repartir, para dividir certinho e dar para todo mundo levar e ficar tudo contente. Ainda agradece a gente ainda. Mas uma coisa, eu tenho sido perseverante na fé. Eu gosto de ler, eu gosto de estar orando pelas pessoas. Inclusive você. Eu vou orar por você, tá?